Últimos dias o Senhor tem nos incomodado a ministrarmos sobre cura divina, a cura quando nós não alcançamos através da medicina, e nós temos um recurso infalível que é o Senhor. Temos ministrado às quartas-feiras sobre cura, e eu queria nesta noite falar um pouco sobre cura. Eu imagino, não tenho certeza, quantas pessoas estão feridas, quantas pessoas estão doentes, enfermas. E nesta noite, prepara o seu coração. Mais precisamente a tua alma nesta noite. O Senhor quer fazer uma grande obra, um milagre na tua vida nesta noite. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos, o Salmo de número 42. O Salmo de número 42. Esse salmo traz um retrato das pessoas nesses dias. Aqui nós olhamos a vida do salmista passando por uma situação, mas quando nós olhamos para a igreja, nós vemos pessoas idênticas ao salmista. E ele diz assim: como suspira a costa pela escorrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu, com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração. Ao Deus da minha vida, digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, aonde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amados, quantas pessoas estão vivendo o que vivia este salmista, estão passando pelo que passou este homem. Nós temos observado pelos noticiários, nós temos visto pessoas abatidas, pessoas desanimadas, pessoas emperradas. E eu não sou psicólogo para trazer para você uma definição do que seja isso. A gente sabe alguma coisa com a experiência que a palavra de Deus nos dá. E nós recorremos à palavra de Deus, pelos exemplos que a palavra de Deus nos dá, e nós tentamos amenizar os problemas, a situação das pessoas, com a palavra de Deus. Os exemplos que a Bíblia nos dá, nos mostra, para falar nesta noite de um assunto que tem tomado conta dos noticiários, que tem tomado conta do mundo, que tem tomado conta de ministérios, de pastores, aonde nós estamos vendo aí este mal que está se arrastando
pelo nosso país, pelo mundo afora, onde as pessoas estão tirando a própria vida, e tem se chamado como a doença do século, e essa doença se chama depressão, provocada pela ansiedade, onde as pessoas, elas não conseguem se dominar, e a solução para resolver os seus problemas é tirando a própria vida, não é? Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos diversos homens, como Jeremias, homens que passaram por esses momentos, Elias passando por esses momentos também, não é? E as pesquisas têm indicado que até o ano de 2020, amados, a depressão será a doença mais impactante do mundo. Tal a necessidade de se formar doutores em psicologia, doutores em psiquiatria, para cuidar esses enfermos que, na verdade, nós, muitos cristãos, eu até pouco tempo atrás, eu não reconhecia como uma doença, não reconhecia isso como uma doença, mas olhando pela palavra de Deus, nos aprofundando na palavra de Deus, olhando os estudos, nós precisamos e temos que reconhecer que a depressão é uma doença e ela tem tomado conta das pessoas. Amados, quando nós crentes cristãos, quando nós temos um problema físico no corpo, quando nós sentimos uma dor, quando nós não estamos bem, nós não temos nenhuma restrição, nós não temos nenhum problema, nenhum receio de procurar um médico para vermos uma dor, o que está se passando, e fazemos vários exames para tentar diagnosticar um problema, o que está acontecendo, uma enfermidade escondida, e fazemos uma bateria de testes, não é? Não temos receio de ir a uma farmácia, comprar um medicamento, um remédio para sermos curados. Qualquer dorzinha, não é? Ou sintoma, nós já procuramos a nossa farmácia dentro de casa, já ligamos para o nosso médico, procuramos o PA e nós observamos como que os PAs estão cheios, lotados, as pessoas fazendo confusão ali para serem atendidas, para resolverem os seus problemas. E muitas pessoas que estão ali são por problemas simples, amados. Uma simples dorzinha, uma enxaqueca, mas eles estão ali para serem curados, porque estão incomodados com aquela dor, com aquela enfermidade. Isso na parte do corpo, mas quando o problema é na alma, nós ficamos receosos em procurar um profissional para resolver o nosso problema. Nós ficamos temerosos. Nós achamos que as pessoas vão achar que nós estamos loucos quando vamos procurar um psicólogo. As pessoas, ficam incomodadas com isso. Eu não vou no psicólogo, eu não vou num psiquiatra, não estou louco, não estou doente. Quando nós entendemos que a doença atinge também a alma, não somente o corpo, atinge também a alma. E aqui nós vemos, nesse texto, nós vemos a agonia do salmista, nós vemos a dificuldade que ele estava vivendo, nós vemos a situação caótica que esse salmista estava vivendo. A enfermidade na alma, queridos, eu quero dizer que às vezes ela dói mais do que uma enfermidade no corpo. Ela nos coloca muitas vezes na cama, da mesma forma que a doença no corpo tem nos colocado. Às vezes nós vemos pessoas tristes, desanimadas, e nós não sabemos o que está acontecendo com essas pessoas. Existem pessoas acamadas, pessoas trancadas dentro de casa, porque estão doentes, mas não no corpo. São pessoas que estão doentes na alma, pessoas que não têm mais vontade de viver, pessoas que choram 24 horas por dia por causa de uma enfermidade na alma, chamada de depressão, e que nós cristãos não temos reconhecido como uma enfermidade. Parece que, a verdade, nós não conhecemos a Bíblia, quando a palavra de Deus diz que nós, como Paulo diz, que nós somos formados por corpo, por alma e por espírito.
E se o corpo fica doente, a alma também fica doente. O espírito também fica doente, sabe, amados? E este preconceito ao psicólogo, ele tem apreendido muitas pessoas, tem levado muitas pessoas, principalmente os evangélicos, a não procurar um profissional na área. E muitos vivem doentes, enfermos e tiram a própria vida. Nós estamos vivendo um tempo, amados, para vocês terem uma ideia, aonde quase toda semana tem um pastor tirando a própria vida. Olha o nível que nós estamos chegando. Pastores tirando a própria vida. E isso tem nos chamado a atenção. Porque, na verdade, se eles estão tirando a vida, é porque eles estão enfermos na alma. Porque eles precisam de um cuidado especial. E estas mortes de colegas têm nos incomodado a trazer esta mensagem nesta noite. Eu estou falando isso para você entender a dificuldade, o problema que tem sido a depressão na vida das pessoas. Sabe, nós vivemos no meio de pastores. Nós vemos pastores desanimados, pastores querendo desistir de tudo, pastores querendo desistir de ministério. Muitas vezes eles não tiram a vida física, mas eles destroem, eles matam, eles assassinam o seu ministério. O pastor, quando deixa o ministério por causa de uma depressão, ele está matando o seu ministério. Você que é líder, você que é ministro de Deus, quando você deixa o seu ministério, por um problema qualquer, por uma doença na alma, você não está tirando a sua vida física, mas você está assassinando a sua vida espiritual. Você está, na verdade, assassinando o seu ministério. Então, amados, nós precisamos entender que nós temos que lidar diariamente com as dores da nossa alma. A nossa alma também sente dor. A nossa alma, ela também fica enferma. E nesta noite eu quero ministrar sobre a cura na sua alma. Eu sei que muitos nesta noite entraram por esta porta, talvez dizendo, é a última noite que eu vou, se Deus não falar, se Deus não cuidar de mim, eu faço uma besteira na minha vida, eu vou assassinar alguma coisa. Ou assassino, não é, o meu corpo físico, ou vou assassinar a minha vida espiritual. Qual que é pior? Assassinar, tirar a vida espiritual ou tirar a vida do corpo? As duas coisas, amados. Muitas vezes nós criticamos aquele que comete suicídio, mas eu quero dizer, aquele que comete suicídio espiritual, que larga, que deixa o seu ministério, é tão comprometedor quanto alguém que tira a alma, que tira a vida do próprio corpo. Tirar a vida do corpo, da alma, é a mesma coisa do espírito, está se acabando da mesma forma, sabe? Então, logicamente, amado, o corpo adoece. Por qual razão? A alma também não vai ficar doente, não vai adoecer. A alma também adoece, então é preciso ser medicada. Nós temos duas opções para curar a alma, eu queria que você soubesse. Da mesma forma que o corpo físico, nós temos duas opções para ser curado. Ou um médico, um remédio, pode curar o corpo físico. Jesus também pode curar o corpo físico. Mas da mesma forma a alma, da mesma forma que Jesus cura o corpo físico, Ele também pode curar a tua alma. Mas também existem médicos que podem lhe ajudar a você ser curado na alma. Existem remédios que podem lhe ajudar a você ser curado na alma. O que nós precisamos é quebrar esse preconceito. Entender que somos corpo, alma e espírito. Eu quero que você entenda nesta noite, o Evangelho, ele salva o espírito. O Evangelho salva o espírito, o Evangelho liberta a alma, e o Evangelho, ele cura o corpo físico, amém? Ele tem poder para realizar esses 3 milagres na nossa vida. Nós somos um espírito que temos uma alma, e nós habitamos num corpo físico, a qual nos leva para baixo e para cima. Aqui nesse salmo, quando nós analisamos esse salmo, talvez você nunca se aprofundou nesse salmo, mas olha aqui nesse salmo, ele fala
com sua própria alma, ele fala de si para si mesmo. Presta atenção, por que estás abatida, ó minha alma? Para quem que ele está falando? O salmista, ele está falando para ele mesmo. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Alguma vez, quero perguntar para você, alguma vez você já falou de você para você mesmo? Você já se viu conversando com você mesmo? Talvez em pensamento, talvez olhando no espelho. Talvez você pare num lugar e o que está acontecendo com você? O que está acontecendo comigo? Quando você diz o que está acontecendo comigo, você está falando para você mesmo. Sabe, amado, e eu não estou dizendo, quando acontece isso, você não está louco, não. Você não está louco, não. Talvez o teu espírito esteja conversando com a tua alma, ou a tua alma com o teu espírito. Você está falando para si mesmo, e às vezes parece que nós estamos loucos. No verso 5, nós vemos aqui o salmista: porque estás abatido, ó minha alma? Porque perturbas dentro de mim, ó minha alma? Davi, pelo Espírito, ele conversa com a sua própria alma, fazendo pergunta dele mesmo. Ele está questionando ele mesmo. Por que estás abatida? Por que você está perturbada? Isto é sintoma de alguém que está em depressão. É sintoma de alguém que já está em agonia, por sofrimentos que tem passado, muitas vezes calado, sem que as pessoas saibam. Essas perguntas do salmista descrevem com clareza a situação de muitas pessoas. Muitos estão vivendo nessa condição do salmista. Não tem se preocupado, não tem procurado ajuda, não tem procurado remédio, não tem procurado recursos espirituais para resolver os seus problemas. Eu estou dizendo que Jesus pode resolver, Jesus pode curar, mas também existe você que não tem a fé para alcançar a cura. Através de uma oração, através de uma busca a Deus, não é pecado, não é problema, não é vergonha você procurar um médico para resolver o teu problema. Sabe, amado? Mas eu tenho aqui uma boa notícia que a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos direciona o caminho para alcançarmos a cura da depressão. A Bíblia nos ensina a solução. E como é? Através de um relacionamento real, um relacionamento pessoal e prática com o Senhor Jesus. Com intimidade com Ele, falando cara a cara com Ele, estando na presença dEle constantemente. Ele vai curar, Ele vai libertar. O que é que tem levado as pessoas à depressão? Existem tantos motivos que levam as pessoas à depressão, não é? E uma das piores causas da depressão é o espírito de intimidação, que provoca medo, que provoca receio, que provoca dúvida quanto à sua existência, quanto àquilo que você é capaz, quanto àquilo que você pode. São os questionamentos da vida, questionamento de pessoas na sua vida, do dia a dia, que lhe impulsiona para a depressão, para o fundo da caverna, como nós vemos aqui. O diabo, ele pode usar, irmãos, entenda isso, o diabo, ele pode usar um espírito de intimidação, um espírito para gerar uma depressão em você, um espírito para gerar medo em você. A intimidação de espíritos malignos e até de pessoas podem causar medo, pode nos levar à morte, pode nos levar a fazer besteiras com a nossa própria vida, pode gerar dúvidas em nós. Entenda, o inimigo, ele tem alguém direcionado para matar você. Você acha que ele vai aparecer diante de você para matar, para levar você ao suicídio? Ele fala, pula aqui, faz isso. Não, ele vai colocar pessoas, ele vai usar instrumentos, os instrumentos dele são pessoas, para intimidar você, para acabar com você, para colocar você lá embaixo, para pisar em você, para levar você à depressão, e aí você tira a própria vida, e não tem nenhum culpado,
Não existe culpado, foi você mesmo que decidiu a dar cabo na sua vida. Então o inimigo, ele usa pessoas. Aqui na palavra de Deus, nós vamos entender algo, né? Nós vamos entender e aprender com Elias, um grande homem, um profeta de Deus, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um grande homem de Deus, que fazia, desfazia, fazia chover, fazia parar de chover, fazia cair fogo do céu. Podemos dizer que Elias, ele era a verdade, ele era um pastor no nosso tempo, era um pastor como hoje, que falava, que pregava, que ensinava, que profetizava. E nós vamos ver que esse homem chamado Elias não era um homem qualquer, um homem diferenciado, um grande homem de Deus. Ele queria morrer, ele passou por esse sintoma de depressão. Um homem que mandava no tempo, mas é um homem também como nós, como diz a palavra de Deus, que Elias era um homem como nós. Então, se Elias, amados, entenda isso, se Elias, um grande profeta, um pastor, um homem de Deus, um homem que fazia milagres, se ele desejou a morte, eu quero dizer para você, você não precisa ficar acanhado, você não precisa ficar envergonhado, por algumas vezes você desejar a própria morte, por você desejar, como Jeremias, por que eu nasci? Deveria ter morrido no ventre da minha mãe. Minha mãe nunca deveria ter gerado eu. O que é isso? É alguém desapontado com a própria vida, como nós, homens de Deus, irmãos. E hoje nós vemos aí pastores sendo malhados porque tiram a própria vida. Vamos dizer o que sobre isso? Crentes que tiram a própria vida, o que nós vamos dizer sobre isso? Talvez nós não somos tão fortes como Elias, talvez não somos tão fortes como Jeremias, porque se Elias e Jeremias fossem talvez assim como nós não tivéssemos um relacionamento profundo, se nós não tivermos um relacionamento profundo com Deus, como tinha Elias, como tinha Jeremias, como tinha o salmista, com certeza nós vamos acabar com a nossa vida. Então um conselho para você, nos tempos que estamos vivendo, procure um relacionamento íntimo com Deus. Procure um relacionamento profundo com Deus, porque é Ele que vai livrar você de dar um fim na sua vida, no seu ministério, na sua vida espiritual ou no seu próprio corpo físico. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, e eu quero aqui encontrar a solução para você nesta noite, na palavra de Deus, aqui, primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, nós temos aqui a lição para você nesta noite, se libertar, para você ser curado, para você sair daqui restaurado nesta noite, no nome de Jesus. É a palavra que liberta, é a palavra que cura e que sara a tua alma. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Entenda, irmãos, aqui nós estamos falando de Elias, um homem que havia recentemente orado, derramado fogo no monte, um homem que havia matado 850 homens, agora ele está sendo intimidado por uma mulher, ele está sendo encurralado por uma mulher. Como é que pode isso? Olha como age o diabo, usando espírito de intimidação para causar medo na vida de Elias, para causar medo em Elias. Eu quero dizer, irmãos, para você, não baixe a sua guarda. O dia posterior a uma batalha é pior do que o dia anterior. Depois da batalha, o problema, a preocupação,
O cuidado, depois da batalha, ele deve ser maior do que antes da batalha. Por quê? Porque nós temos mania, depois da vitória, nós temos mania de baixar a guarda. Até o dia da luta, nós treinamos, nós nos preparamos, nós estamos atentos para a batalha, estamos focados na batalha. Mas depois da batalha, nós vamos relaxar. Depois da batalha, nós vamos baixar a guarda, nós vamos festejar depois da batalha. Cuidado depois da vitória. O problema, muitos são pegos depois da vitória, porque baixam a guarda, porque relaxam na sua preparação, porque não estão mais esperando o inimigo, e o inimigo é traiçoeiro, ele aparece da onde nós nem imaginamos. Sabe, como pode um homem que fez cair fogo do céu, um homem que mata 850 homens, fugir de uma mulher? Olha o verso 3, o que diz o verso 3, temendo, pois, Elias, levantou-se, e para salvar sua vida, ficou com medo, e para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Aonde estava o Deus de Elias? Será que ele esqueceu que o Deus que fez com que caísse fogo do céu, o Deus que lhe deu força, será que, como que ele matou 850 homens sozinho, diz a palavra de Deus? Será que esse Deus não ia livrar ele das mãos de Jezabel? Esse tem sido o nosso problema, amados. Deus tem nos dado grandes vitórias, Deus tem nos dado grande livramento, e quando aparece alguma coisa na nossa vida, parece que nós esquecemos de tudo quanto Deus fez, o quanto Ele nos usou, e nós somos intimidados pelo inimigo, nós fugimos, nós baixamos a guarda, nós ficamos desesperados, por causa de certas coisas. É uma dor que aparece no nosso corpo, eu vou morrer, é um câncer, é isso, é aquilo. Será que o Deus que nos salvou, Ele não pode nos curar? Ele não pode nos proteger? Então a palavra de Deus diz que ele teve medo e fugiu. No verso 4, e ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbo, e pediu para si mesmo a morte, dizendo, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Ele se entregou, sentou-se embaixo de uma árvore, e ali ele falou para Deus, Senhor, eu não quero viver mais, a minha alma está aqui, eu coloco a minha alma em tuas mãos, eu quero morrer. Por causa do que, amados? Por causa de uma mensagem, de um mensageiro do diabo, que falou que Jezabel ia matar ele, ia fazer com ele o que ele havia feito com 850 homens. Ele caminhou um dia, senta embaixo de uma árvore, eu quero morrer. Quantos de nós, irmãos, chegamos a essa conclusão? Será que ninguém aqui nunca disse, para mim basta, a minha vida chega, eu não quero viver mais, eu quero morrer, para mim tudo acabou, não tenho mais, a vida não tem mais importância para mim? Quantas pessoas, amados, têm chegado a este ponto de desistir? Você acha que Elias queria morrer de verdade? Será que Elias queria morrer de verdade? Será que essas pessoas que tomam aí 20 comprimidos, amados, será que elas querem morrer de verdade? Eu costumo dizer, se Elias quisesse morrer de verdade, ele teria ficado lá, enfrentado Jezabel, aconteça o que acontecer, eu vou ficar aqui. Se ele fugiu, tinha medo, a verdade ele queria morrer coisa nenhuma. E a verdade, eu também imagino, que quem toma 20 comprimidos não quer morrer coisa nenhuma. Será que quer morrer? O que acontece conosco? Por que é que nós fugimos dos desafios da vida? Será que nós esquecemos do Deus Todo-Poderoso? Será que nós cremos verdadeiramente em Deus por um problema qualquer que acontece? A verdade é que Elias deveria ter enfrentado Jezabel, aconteça o que acontecer. Eu matei 850, posso matar mais um, ou se morrer a espada, mas eu vou morrer lutando, vou morrer guerreando, eu não vou abandonar a minha vida, o meu ministério. Nós não podemos abandonar a nossa vida, nós não podemos desistir, nós temos que morrer com a espada nas mãos, para morrer como herói,
no nome do Senhor. Irmãos, essa história de melhor ser um covarde vivo do que um herói morto, eu não concordo muito com isso, não. Eu prefiro ser um herói morto, me tornar um herói. O que é que eu vou dizer para os meus filhos? O que é que eu vou dizer lá em casa, se eu me acovardar diante de uma situação? Então, meus queridos, mas quando nós ficamos numa situação como esta, quando olhamos a vida desse homem, a palavra de Deus continua dizendo no verso 5 que deitou-se Elias, ele dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta, Elias, e come. Levanta, Elias, e come. Irmãos, quando eu olho isso, eu vejo a misericórdia de Deus. Eu vejo aqui a bondade de Deus. Deus aqui, Ele prepara um anjo para preparar um banquete para Elias. Eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Ele tem sempre preparado uma solução, uma válvula de escape para nós. Porque Ele tem propósito na minha vida, Ele tem propósito na sua vida. Tudo que nós não podemos é nos acovardar diante de situações. No verso de número 6, olhou Elias e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir Elias. O que tinha na mesa, você prestou atenção? O que tinha na mesa de Elias é o que tem que ter na tua mesa, irmão. É o que precisa ter na tua casa. Observe que tinha na mesa, tinha pão e tinha água. Na mesa de Elias, o anjo preparou lá o pão vivo que desceu do céu. O anjo preparou água viva, água da vida ali para Elias. Elias comeu daquele pão que veio do céu. O pão veio do céu, a água veio do céu, porque foi um anjo que colocou lá. Eu quero dizer que quando nós nos alimentamos do pão vivo que veio do céu, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós bebemos da água da vida, nós podemos continuar a nossa batalha. A palavra de Deus diz que Elias comeu e bebeu, e ele caminhou. Aliás, ele voltou a dormir. Aí o anjo voltou lá: Elias, mas não é para você ficar parado, Elias. Não é para você voltar a dormir. Você precisa continuar, você precisa caminhar. Você não pode ficar aí parado. Quantas pessoas estão trancadas dentro de seus quartos, trancadas em quartos escuros? Quantas pessoas estão lá pensando na hora da morte, se entregando, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Pessoas que para elas tudo se acabou. Sabe, meus amados? Elias come e bebe, volta a dormir. Será que você já passou por isso? Levanta, sai do quarto, come, bebe, volta para o quarto. Levanta de novo, dá fome de novo, levanta, come e bebe. Vive trancado no quarto, só comendo e dormindo. Não tem vontade de fazer nada na vida. Não deseja fazer nada na vida. Não quer ir para lugar nenhum. Eu quero dizer para você, se você está nessa situação, você está no estado grave de depressão. Você está a um passo da morte. E você precisa tomar uma providência na sua vida. Porque o diabo quer a tua alma. O diabo quer acabar com você. No verso de número 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho que terá será sobre modo longo. Você tem que andar muito ainda, Elias. O anjo volta e toca nele. Levanta, Elias, seu caminho ainda é longo, você não vai morrer não, você não pode morrer. O Senhor fala para você nesta noite: ainda não é o teu fim, você não pode se acabar. O teu ministério ainda não acabou, a tua vida ainda não acabou, o meu projeto para você ainda não acabou, o meu propósito para você ainda não acabou. Amado, come mais um pouco da palavra de Deus, bebe mais um pouco da água viva, porque não é o teu fim, o teu caminho ainda é longo. Nós temos muito para fazer ainda, existem muitas almas para serem salvas. Nós temos que ganhar o mundo, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que restaurar famílias ainda.
Nós não podemos desistir. Nós temos que continuar. O verso de número 8 diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Aqui está o segredo para a vida desse homem. Elias levantou, comeu e andou 40 dias e 40 noites. Se a palavra de Deus está dizendo que ele andou 40 dias e 40 noites, eu imagino que ele não dormiu. Ele caminhou dia e noite por esses 40 dias, até chegar onde? Até chegar ao monte de Deus. Será que ele sabia aonde estava indo? Será que Elias sabia para onde ele estava indo? Ele foi para o monte de Deus. E se você, irmãos, não percebeu, o monte de Deus, o monte Horebe, é o mesmo monte aonde Deus falou com Moisés. É o mesmo monte onde a sarça ardia, e o Senhor falou: Moisés, tira a sarça, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde pisa, santo é. Será que ele sabia para onde foi? Ou ele foi conduzido pelo Espírito de Deus? Ou ele foi conduzido pelo seu Espírito até o monte de Deus? O monte de Deus é o lugar aonde Deus fala. O monte de Deus é aonde tem a restauração para a nossa alma, irmãos. O monte de Deus é aqui neste lugar, aqui é o monte de Deus, aqui Deus fala, aqui Deus age, aqui Ele direciona você, aqui Ele mostra um caminho que você deve trilhar, aqui Ele te liberta, aqui Ele te cura. Precisamos ser conduzidos para o monte de Deus, para o lugar aonde Deus age. Elias, ele chega lá, mas ele chegando no monte de Deus, e a gente aprende alguma verdade. Ele chega no monte de Deus, e o que ele faz? Quando ele chega no monte de Deus, ele vai procurar uma caverna. Ele se refugia numa caverna. A palavra de Deus diz que, no verso 9, ali entrou Elias, chegando no monte de Deus, entrou numa caverna, onde passou a noite. E Deus queria falar com Elias, mas Elias, ele não dava ouvido para o Senhor. Muitas vezes, amados, Deus quer falar conosco, mas nós não entendemos o que Deus quer falar. Nós não ouvimos aquilo que Deus quer falar conosco. A palavra de Deus diz que ele entrou, e o Senhor falou: o que faz aí, Elias? Elias, não é para você entrar aí, não era para você ter entrado dentro da caverna, Elias. Você veio nesse monte para falar comigo, para mim falar com você. E ele disse: eu tenho sido zeloso, Senhor. Senhor, eu tenho sido zeloso pelo teu nome. Os filhos de Israel, os seus filhos deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram também tirar a minha vida. Eu sou o único. Querem acabar comigo, amados? Quantas vezes nós achamos que somos o último na face da terra, o último que estamos sofrendo, o último que estamos passando por dificuldades, o último que precisamos de um socorro de Deus. Qual é a caverna que você tem estado? Qual é a caverna que você está escondido? Por que é que você está escondido nesta caverna? Se você procura a cura dentro da caverna não existe cura dentro da caverna. E o Senhor fala: Elias, põe-te para fora, sai para fora, coloca-se no monte. Eu não vou falar com você dentro da caverna, coloca-se no monte. Irmãos, eu quero dizer, Deus não vai falar com você dentro do quarto escuro. Você tem que sair do quarto para Deus falar com você. Ele não vai chegar dentro do quarto. Você tem que sair do quarto. Sai para fora, Elias. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias,
envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs a entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz: o que fazes aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui, Elias? A mesma pergunta o Senhor faz para você nesta noite. O que é que você está fazendo aqui nesta noite? A mesma pergunta Jesus fazia. Observe que é uma linguagem do céu. Jesus chegava dos enfermos: o que tu queres que eu faça com você? O que tu queres que eu faça? O Senhor pergunta para você: o que tu queres? O que você faz aqui nesta noite? Por que é que você veio no monte meu nesta noite? O que é que você veio buscar aqui nesta noite? Amado, quando eu olho a palavra de Deus aqui, e Elias respondendo com as mesmas palavras, no verso 15 o Senhor disse para ele: vai, Elias, volta. A hora que ele conseguiu falar com Deus, cara a cara, o Senhor disse para ele: vai, Elias, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Volta para o teu caminho, volta para o caminho que você veio, para o deserto de Damasco. Irmãos, há uma grande lição para nós aqui nesta noite. Há uma grande verdade para nós. Quando Deus fala para Elias: volta ao teu caminho. E ele disse: eu tenho uma missão para você, Elias. A tua vida não pode acabar aqui, Elias. O teu ministério, o seu tempo ainda não acabou, Elias. Eu tenho ainda alguns servicinhos para você fazer, Elias, para mim. Você é instrumento meu, Elias. Volta ao teu caminho, você vai voltar lá, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Eu tenho projeto para você, você vai ungir Ageu, filho de Ensi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, você vai ungir profeta no teu lugar. Somente depois que você realizar todas estas coisas, é que você vai morrer. A verdade é que tem muitas pessoas querendo morrer antes do tempo determinado por Deus. Deus tem um projeto para nós. Deus tem uma missão para cada um de nós. E Ele quer, o desejo é que nós terminamos o projeto que Ele colocou em nossas mãos. O porquê, a razão do nosso chamado. Volta ao teu caminho, eu tenho serviço para você. Ei, amado, você acha que a sua missão já acabou? Você que pensa em desistir, você que quer largar tudo, você que quer largar sua família, você que quer largar seu ministério, você acha que Deus terminou? Levanta, come da minha palavra, come do meu pão, bebe da minha água, bebe a água da vida. Você está querendo morrer, bebe da água da vida. Porque o dia que você beber da água da vida, você nunca mais vai ter sede. O dia que você comer do meu pão, você nunca mais vai ter fome. O diabo, ele quer colocar a depressão em nós. O diabo quer que nós ficamos deprimidos. Por quê? Para acabar com a nossa vida, para acabarmos com a nossa família, para acabarmos com o nosso ministério. Para pôr um ponto final na nossa vida, quando Deus está dizendo: não é ponto final, é ponto e vírgula, continue a tua caminhada, porque ainda não acabou. Elias dizia: acabou, e Deus disse para ele: não acabou. Acabou, não acabou. Talvez você diz: acabou minha vida, para mim tudo terminou. O Senhor está dizendo para você: ei, meu amado, não acabou. Continue, não desista, porque eu estou com você. Volta ao caminho. Volta ao caminho. Irmãos, nós temos aprendido isso, uma grande verdade. Deus determinou, Deus falou para ele. Talvez Elias tivesse dúvida por onde seguir, por onde caminhar, mas Deus falou para ele: Elias, volta por este caminho. Isso me faz lembrar Moisés, no mesmo monte, quando Deus fala para Moisés, não é? Vai, Moisés, e fala: se o Senhor não for, eu não vou. Mostra, Senhor, o caminho, mostra o caminho perfeito para mim, mostra o caminho verdadeiro. Quando o Senhor nos direciona, nós podemos ir, nós não precisamos temer, porque com certeza, como disse Moisés, direciona, mostra-me o caminho, vem comigo.
e manifesta a tua glória nesse caminho. Nós temos certeza da vitória na nossa vida. Mostra o caminho. Vem comigo, Senhor, e Ele vai manifestar a glória dEle. Amados, constantemente na nossa vida, nas nossas tomadas de decisões, nós temos que perguntar a Deus: Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir? Por onde é que eu devo andar? Aonde é que o Senhor vai me dar vitória? O que fazer para eu alcançar a vitória? A depressão pode aparecer na nossa vida por um simples fato. Depois de uma grande vitória, como Elias tinha. Às vezes nós temos aí, no nosso dia a dia, Deus nos dá uma grande vitória, mas de repente, por nada, nós queremos desanimar, nós queremos entregar, nós queremos parar com tudo. Elias estava agindo, na verdade, amado, pelo sentimento de medo. Ele estava com medo daquela mulher, e esse sentimento, a verdade é que era da alma dele. A alma de Elias estava com medo, por isso ele estava perdendo o melhor de Deus para a sua vida. Ei, querido, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem algo precioso para você. Pelo medo, quantas vezes nós perdemos a bênção porque nós estamos com medo, porque nós temos medo, porque nós nos acovardamos, porque nós não enfrentamos as batalhas, não enfrentamos os nossos inimigos. Inimigos nós temos que enfrentar, nós temos que derrotar os inimigos. E nós deixamos de receber de Deus. Quando nós agimos pelo sentimento, irmãos, nós não podemos agir por sentimento. Eu estou sentindo de fazer isso. Não faça, porque nós não podemos agir pelo sentimento. O sentimento nos engana. Eu sinto de fazer isso. É a sua alma que está falando para você? O sentimento, ele vem da alma. O sentimento vem da alma. Ou é o Espírito, guiado pelo Espírito de Deus, que está falando com você. Nós temos que fazer aquilo que o Espírito de Deus determina para nós. Porque o nosso Espírito está ligado ao Espírito de Deus. Um Espírito restaurado. Então, quando o Espírito de Deus fala, nós não temos dúvida daquilo que vamos fazer. A dúvida vem quando nós agimos através da nossa alma, porque ela age através de sentimento. Eu estou bem, eu estou oprimido, eu estou isso, estou triste, eu estou alegre. Se eu estou alegre, eu bato palma. Se eu não estou alegre, eu cruzo o braço. Irmãos, você vem na igreja, você vem cultuar a Deus, é a tua alma que vem cultuar a Deus, ou é o teu espírito recriado? Pastor, eu não estou sentindo de ficar de pé para cantar. Ah, mas não tem que sentir de ficar de pé para cantar. Fica de pé e canta, adore, louve ao Senhor. Há tempo e fora de tempo, irmãos. Tem pessoas agindo por sentimentos. Eu não estou sentindo de pregar isso nessa noite. Não estou pregando porque eu sinto. Eu estou pregando porque Deus mandou. É o Espírito de Deus que colocou essa mensagem para pregar. Não é porque eu senti, não. Vamos parar de agir por sentimentos. Você sente, não é? Ah, eu não estou sentindo vontade de comer. Não estou sentindo vontade de tomar banho. Não é verdade, irmãos? Não estou sentindo vontade de ir na igreja. Eu não vou na igreja porque eu sinto vontade. Não é por causa disso, irmãos. Quando você vem porque sente, é a tua alma que está dirigindo você, e temos que ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Quando nós agimos pelo sentimento, quando a alma domina nossas vidas, nós perdemos o melhor de Deus para nós. Nós, quando agimos pelo sentimento, nós abortamos o melhor de Deus para nós, e nós não temos o direito de abortar o projeto de Deus na nossa vida. Nós não podemos paralisar, nós não podemos permitir o diabo usar nossos sentimentos para impedir o agir de Deus. O diabo, ele age na nossa alma. Por que não no espírito? O nosso espírito é recriado, o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus. Então ele vai atacar a tua alma, para que através de sentimentos, você desista de fazer alguma coisa. Olha o verso 15. Disse o Senhor: vai e volta teu caminho para o deserto, e faça isso, faça aquilo, faça tudo isso. Sabe, amados,
Elias estava desistindo de fazer tudo aquilo. A obra do Senhor não seria completa. E tem muitos que estão impedindo Deus de fazer o melhor dele. Na igreja, nas suas famílias, porque as pessoas estão desistindo por causa de sentimentos. Como é que podemos caminhar dessa forma? Elias estava desistindo, mas Deus não desistiu de Elias. Talvez você esteja desistindo, mas Deus, Ele não desiste de você. Ele não abandona você. Tem um anjo para lhe cutucar, tem um anjo para lhe trazer água, tem um anjo para lhe trazer pão, para que você possa continuar no seu ministério, no seu chamado, na missão que Ele deu para você. E quando Elias sai para fora, ele foi curado por Deus. Ele pôde completar o seu ministério. Oh, querido, não deixe o inimigo impedir o melhor de Deus para a sua vida. Não faça como muitos têm feito aí. A vida está difícil, a vida está assim. Mas não é porque está difícil que você vai abandonar. Não vai desistir da tua família. Não desista do teu ministério. Não desista da tua vida, irmãos. E se Elias tivesse desistido, morrido embaixo daquela árvore, morrido dentro da caverna? Vem comigo na palavra de Deus, e eu já vou encerrar. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2. Depois de tudo que Elias fez, depois da restauração de Elias, Deus ter curado Elias, ter ungido Eliseu, ter ungido os reis, no verso 11 a palavra de Deus diz: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia nos mostra aqui? Elias foi curado por Deus, ele completou o ministério e ele foi arrebatado. O Senhor tem para você, irmão, o arrebatamento. O Senhor não tem para você uma morte trágica. Viva para receber o melhor de Deus. Não vamos permitir que a nossa alma, muitas vezes por sentimento, os nossos sentimentos governem a nossa vida. Não vamos permitir que o diabo nos intimide. Não vamos permitir que a alma reine. Vamos deixar o nosso espírito, guiado pelo Espírito de Deus, governar a nossa vida e dirigir a nossa vida, amados. Deus preparou para Elias, Deus preparou uma escolta para Elias ser arrebatado, carros de fogo, cavalos de fogo, para que Elias fosse arrebatado, irmãos. Eu quero dizer que Deus tem preparado para você uma escolta celestial para você, amado. Deus tem preparado para você carros de fogo, cavalos de fogo, para levar você para o céu, e você quer pôr fim na tua vida, você quer desistir, você não quer completar o seu ministério, você quer parar de servir a Deus, você quer entregar a sua alma para o diabo, você quer ser vencido pela tua alma, não permita que a alma governe você. Deus tem para você cavalos de fogo, carros de fogo, Deus quer te arrebatar. Deus não quer que você seja envergonhado. Deus não quer que você seja um covarde. Abandonou o ministério, abandonou a família, abandonou sua vida, deu cabo na sua própria vida. Deus tem o melhor para você. Deus quer o melhor para você. Ei, não desista não. Deus não desistiu de você. A tua vida não acabou, Elias. Sai para fora. Eu quero falar com você, Elias. Mas aí dentro da caverna, Elias, eu não vou falar com você, sai. Nesse monte eu já falei com Moisés, e agora é você, Elias. E o Senhor está falando para você, é com você que eu quero falar nesta noite. Mas sai, vem para o meu monte, porque eu falo contigo nesta noite. Eu quero te curar nesta noite, diz o Senhor.
mas sai para fora. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz, Elias. Aí não dá para falar com você. Vem até o meu monte. Não é que eu não concordo. A gente até faz isso. Mas esses pedidos de oração que vem, é isso e aquilo. Vem no monte de Deus. Vem falar com Deus. Vem ouvir Deus cara a cara. Vem ver Deus falar. É muito cômodo ficar dentro de um quarto escuro pedindo oração, meu irmão. Vem aqui no monte, porque aqui Deus vai te curar. Aqui Deus vai falar com você. Aqui Deus vai restaurar, porque o lugar que Ele fala é aqui. Deus não manda recado. Deus não manda recado. Ele fala cara a cara. Está cheio de pessoas querendo o recadinho de Deus. Ele não é garoto de recado, irmão. Fala com Ele. Vem no monte dele e Ele fala contigo. Sai para fora, Elias. Sai para fora, Elias, vem no monte. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações. Sendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de Vem no monte de Deus. alma são curados. Vem no monte de Os Deus. cativos e oprimidos livres são. No monte de Deus a cura. No monte de Deus a restauração de ministérios. Doentes são sarados. Deus fala no seu monte. Pois o Espírito de Deus está. Eu quero orar por você nessa noite. Vem pro monte, vem. Vem pro monte, você que está desanimado, você que está depressivo. Vem pro monte, vem pro monte. Eu quero ungir você nessa noite. Assim como Elias saiu e foi ungir Ageu, ele foi ungir Eliseu. Eu quero repassar esta unção nesta noite. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. 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 Elias foi ao monte de Deus. Eu não sei se movido pelo Espírito, só pode ter sido movido pelo Espírito de Deus. E foi lá no monte de Deus que ele foi ministrado por Deus. Foi lá que ele foi curado. E ele deu continuidade na obra do Senhor.
Ele ungiu 2 reis. Ele ungiu Eliseu. E havia mais 7.000. Havia mais 7.000 que precisavam de Elias, que não haviam sido curvados diante de Baal. Deixa o Espírito de Deus agir na tua vida. Deixa o Espírito de Deus agir na sua vida. O Espírito de Deus que estava sobre Elias. Ei, Elias. Elias. Ei, Elias. Toma aqui, Elias. É ele. O Elias é ele. Acorda ele. Acorda ele. Elias. Toma. Tem 7.000 para você ungir. Toma. Unge essas pessoas, Elias. Unge essas pessoas. Ainda que na terra envelheça a raiz, Pode ungir essas pessoas. abandonado, O Espírito de Deus está sobre ele, viu? O Espírito de Deus está sobre ele. O Espírito estava sobre Elias. Não sou eu nessa noite, não. a esperança para o ferido, Ser curado nessa noite. árvore Ser curado dessa depressão nessa noite. Eu ministro sobre tua vida a palavra de Deus. A tua vida não acabou. Ei, não acabou. Eu ainda tenho muito para fazer através de você. O teu ministério não acabou. chão abandonado. A obra que eu tenho para fazer é grande através da tua vida. Existem muitos enfermos para ser curado. Muitas pessoas para serem alcançadas, para serem libertas. Volta. O Senhor está dizendo: volta para o teu ministério. Volta. Volta pelo caminho que você subiu. Volta. Faça a minha obra, diz o Senhor. Faça a minha obra, diz o Senhor. Restaura a tua vida, a tua casa, a tua família. Não é o teu fim. Não é o teu fim. Ei, Elias. Oshilamaha bakandalaya, elebeshele mekandalacheia, erecheaya makandalaya, urimikele bekandalaya, Oxalabacandalaia. Porque achas que eu esqueci de você, meu servo? Jamais te abandonei, meu servo. Jamais te deixarei, meu servo. Jamais. Jamais. Esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará,
Aleluia. e viverá. Aleluia. Aleluia. E viverá. Aleluia. Cheiro das Aleluia. brotará Aleluia. como Irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Pouco antes do pastor assumir o púlpito para ministrar a palavra de Deus, como de costume, eu gosto de vir aqui na sala, orar um pouco, falar com Deus, pedir para Deus falar conosco. E enquanto eu estava lá orando, irmãos, eu fiz uma oração lá, hoje, e eu falei para Deus: Deus, eu quero ser arrebatado igual Elias. Porque Deus sabe, irmãos, das lutas e das dificuldades que eu passo aqui, ó. Muitas vezes a minha mulher não sabe. Muitas vezes só Deus sabe. E lá atrás eu chorei por mais de meia hora hoje, falando para Deus: Deus, Elias tinha problemas na mente, foi atacado na mente, mas o Senhor arrebatou ele, Senhor. E eu quero ser arrebatado também, Deus. O espírito do diabo tem falado para mim: você precisa de um psicólogo. Ali atrás hoje eu falei para Deus: Deus, eu não preciso de psicólogo, eu preciso do Senhor, o Senhor é meu psicólogo. Aí vem o pastor Dorival, profeta, e prega o que eu orei lá atrás, irmãos. Ele não ouviu eu orando, irmãos. Ele não ouviu. Então hoje eu ouvi Deus chamar eu: sai da caverna, Carlos. Sai. Não deixe o diabo atacar sua mente, seus pensamentos. Foi isso que eu ouvi Deus dizer para mim hoje. E que o Espírito de Deus possa ter falado no teu coração também nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem um arrebatamento para você. Não deixe o diabo ceifar a sua vida. Não deixe o inimigo intimidar você. Vai ao monte falar com ele. Ele quer falar com você. Dê ouvidos à palavra dele. Levanta, Elias. Levanta. Come um pouco de pão. Bebe um pouco de água. E caminha. 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 E caminha. Que o Senhor possa ter renovado as suas esperanças. Que o Senhor possa ter restaurado a sua alma. Ele é o refrigério para as nossas almas. A alma que está cansada e abatida. Ele é o refrigério para a nossa alma. É Ele, a água da vida. É a água da vida. É Ele que refrigera a nossa alma cansada, abatida. E eu gostava muito de um hino do Luiz de Carvalho. O alma que está ferida, cansada e abatida. Escuta, meu amigo, Jesus fala assim: ó cansado e oprimido, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve e suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e refrigério para a tua alma eu tenho, disse Jesus.
Sou eu, disse Jesus. Eu vos refrigero. Só eu posso refrigerar a vossa alma. Só eu, disse Jesus. Busque Jesus. Busque Ele. Encontre a tua libertação nele. Encontre a tua cura nele. É Ele. Tudo por Ele, nada sem Ele. Que Deus abençoe você. Erga suas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor está vendo esse povo. Senhor, dê vida em abundância. Restaura, Senhor, os feridos na alma. Cura as almas. Liberta. Fortaleça. Restaura. Ó Senhor, que possam andar e andar. Sustenta-nos pelo caminho. Envia teu anjo para os alimentar com pão e com água. São os pastores que lhe oferecem pão pelo caminho, na sua caminhada, irmãos. São os pastores, são os anjos do Senhor que lhe oferecem pão e água para vocês continuarem caminhando. Entendam isso. Nós estamos aqui para oferecer pão para você, para dar água para você beber, para fortalecer o teu espírito e aliviar a tua alma, no nome de Jesus. Quarta-feira eu continuo falando. Uma noite é muito pequena para falar. Eu quero falar da depressão de Jeremias, quarta-feira, sobre cura da alma também. Não perca a oportunidade. Vem para ser curado, para ser restaurado. Que Deus abençoe. Dá um abraço no teu irmão. Ser curado no nome de Jesus. Ao cheiro das